Olá pessoal, me chamo professor Alex, estamos em mais uma aula sobre AUC Fundamentos da Refrigeração e Climatização do curso técnico em Refrigeração e Climatização. Pessoal, quem não deu olhada na aula anterior, falamos sobre temperaturas e agora vamos falar sobre instrumentos de medição de temperatura, ok? Espero que estejam todos bem, não esqueçam de dar o like, o dislike, deixar o comentário e vamos aproveitar a aula. Instrumentos de medição de temperaturas. O instrumento de aferição das variáveis de temperatura é o termômetro, sendo qualificado em dois tipos principais, o analógico e digital, que variam entre dois tipos de escalas, limites e graduações. Então aqui temos diversos modelos de termômetros, onde a gente vai tentar falar um pouco sobre cada um dos tipos aí para a gente entender um pouco sobre os instrumentos de medições de escalas termométricas, ok? De temperaturas. Termômetro analógico. Termômetro analógico funciona conforme os princípios bimetálico ou expansão a gás. Isto habilita uma faixa de medição de menos 200 graus Celsius até 700 graus Celsius, em variáveis de classe de exatidão, tempos de resposta e robustez contra influências do ambiente. Lembrando que a maioria dos termômetros que a gente vai trabalhar, vamos trabalhar a variação que a temperatura ao nível do mar, ela influencia diretamente na medição das temperaturas. Então, o que a gente vai fazer, os que a gente vai mostrar aqui, vai ser especificamente para a nossa área, nossa região, a nível do mar. Então, vamos adentrar aqui, ó, tem um modelozinho aí dos termômetros que iremos ver, o analógico, ok? Então, termômetro de mercúrio. Dentro do analógico, a gente tem o termômetro de mercúrio, é um dispositivo que mede a temperatura usando as propriedades físicas do mercúrio. O mercúrio é um líquido em temperatura ambiente, metal líquido, material que troca calor rapidamente. Criou-se o termômetro de mercúrio fechado a vácuo, onde só vai ter ali só mercúrio dentro dele. Então aqui está um modelozinho mais conhecido, aquele termômetrozinho, que a gente identifica a temperatura do corpo humano, onde aqui dentro tem mercúrio líquido, ok? E de acordo com a temperatura, o mercúrio ele expande ou ele contrai. Termômetro bimetálico. É um termômetro constituído por duas lâminas de metais diferentes, unidas entre si e enroladas em forma de espiral ou hélice, sendo uma das extremidades fixa. Pelo que, devido à diferença de coeficiente de dilatação entre ambos os metais, a outra gira proporcionalmente à variação da temperatura. Faixas de temperatura de menos 50 a 500 graus Celsius, seu limite de temperatura contínua é de 420 graus Celsius, intermitente até 500 graus Celsius. Então tá aqui, como a gente falou, tem um espiral, um termômetrozinho bimetálico, ok? Na nossa área, quando a gente tiver mais para frente, nas nossas aulas práticas, e eu vou também fazer uns vídeos aí, de aulas práticas e a gente fazendo a medição de temperatura com esses diversos tipos de termômetros, para vocês entenderem melhor. Aqui a gente está dando só uma pincelada do funcionamento de cada um, para nível de conhecimento, e futuramente vocês irão precisar, quando a gente tiver em nossas aulas práticas, e fazendo as medições de temperaturas com os diversos equipamentos que temos, ok? Termômetro de pressão. Os termômetros de pressão de vapor baseiam-se na lei de Dalton, em que a pressão exercida por um vapor saturado é dependente da temperatura dele e não do volume ocupado por ele, pois qualquer variação de temperatura haverá uma variação de tensão do vapor, do gás liquefeito colocado no bulbo do termômetro e, por consequência disso, uma variação de pressão dentro do capilar. A temperatura é determinada na superfície livre entre o líquido e o vapor, com a condição única necessária é a existência, na verdade, da interface entre a fase líquida e a fase gasosa dentro do bulbo. Quando o funcionamento é importante dosar o volume certo do gás liquefeito. A gente vai ver muito isso
mais para frente, quando a gente entrar na área de refrigeração em si, né? E nos termostatos, eles trabalham com o fluido, o refrigerante, né? Onde, dependendo da temperatura que a gente que estiver naquele bulbo, ele vai expandir ou contrair o fluido que vai estar, o gás que vai estar ali dentro do bulbozinho, e ele vai acionar ou deixar de desacionar. Aqui no termômetro não, o que vai acontecer? Dependendo da temperatura, quando ele expandir, ele vai fazer com que o ponteirozinho da temperatura suba ou diminua. E assim, consequentemente, aumentando ou baixando a temperatura. Então está aqui, né, o sensor, né, tubo capilar e o bulbo com o fluido aqui dentro. Aqui está o exemplo, né? Então, dependendo da temperatura que estiver chegando, né, que o sensor, né, o elemento sensor vai estar regulado de acordo com a precisão do fluido ou do gás que está aqui dentro, e de acordo com a temperatura, ele vai aumentando ou baixando a temperatura com a expansão do gás interno do capilar. Termômetro digital é um instrumento portátil que permite medições de temperaturas rápidas e precisas. Elas são encontradas em todos os campos industriais, em laboratórios e para fins de pesquisa. Também conhecidos como termoelétricos, possibilitam extrema precisão na mensuração, por não depender de posicionamento visual de que a leitura da leitura da escala, visto a mesma ser expressa no visor do equipamento, e estão divididos em 4 tipos: os termopares, termômetros de resistência, e termistores e pirômetro óptico, ok? Então a gente tem esses 4 tipos aí de termômetros digitais. Termopares. Os termopares ou pares termoelétricos são elementos sensores de temperatura que operam baseado em uma diferença de potencial. Lembra lá quando a gente viu fundamentos da eletricidade, diferença de potencial, tensão elétrica, gerada por 2 metais distintos e unidos são submetidos a uma determinada faixa de temperaturas. Em ligação permite gerar uma força eletromotriz que, conectada ao instrumento de leitura, consegue ler a temperatura existente dos corpos ou substâncias, já que seu sistema eletrônico é calibrado em graus. Então tá aqui os termopares. Hoje em dia, a maioria dos multímetros, né, que a gente compra mais modernos já vem com uns termopazinhos desses aí para a gente fazer medições. Inclusive a gente já utiliza aqui no nosso núcleo aqui de refrigeração e climatização, a gente já faz algumas leituras com esses termopares, né, que mais para frente, né, como eu falo sempre para vocês, a gente vai fazer aulas práticas, né, demonstrando essas leituras, né, e o funcionamento desses instrumentos, ok? Termômetro de resistência. O termômetro de resistência ou termorresistência é um sensor de temperatura que trabalha com alta precisão e oferece ótima repetibilidade na leitura. Ele funciona na base da variação da resistência elétrica, né, em ohms, que é lida em ohms. Lembra lá, quando a gente fala sobre resistência elétrica, então a gente está lá na escala de ohms, que é proporcional à temperatura do meio. Quando sua temperatura sofre alteração, a resistência é lida no equipamento e dada a leitura de temperatura, em que qualquer escala que for calibrada, né? Então ela vai fazer, em qualquer escala que ela for calibrada, ela vai dar a temperatura correta. Então aí está o instrumentozinho, né? Onde aqui a gente é medido por resistência, ok? Então é medido em ohms, e daí ela vai dar o quê? A temperatura que a gente, de acordo com a calibração, né? E a graduação que tiver no equipamento. Termistores são dispositivos elétricos que têm sua finalidade elétrica alterada termicamente, isto é, apresentado um valor de resistência elétrica para cada temperatura absoluta. Existem 2 tipos básicos de termistores: o PTC, né, que aumenta sensivelmente a sua resistência elétrica com o aumento da temperatura, e o NTC, que diminui sensivelmente a sua resistência elétrica com o aumento de temperatura. Então aqui está os dois, o PTC e o NTC, né? PTC, maior temperatura, maior resistência. NTC, maior temperatura, menor resistência. Então é assim que a gente mede os dois, ok? No instrumento, na escala lá de resistência, e quando tem maior temperatura,
O PTC ele tende a aumentar a sua resistência. O NTC, né, quando tem maior temperatura, ele tende a diminuir sua resistência. E por último, o pirômetro óptico. Funciona por comparação da cor ou brilho de um filamento incandescente diretamente ou por meio de célula fotoelétrica para medições mais precisas. Usa o pirômetro monocromático com desaparecimento do filamento e o pirométrico de radiação total. É um dispositivo que não necessita contato algum para obter a leitura de temperatura. É desenvolvido para medir a irradiação térmica da própria superfície do objeto por meio do sensor infravermelho, que ele vai trabalhar de menos 50 a 380 graus Celsius. O bom é que você não precisa ter contato diretamente com o produto, né, com ele. Você não vai precisar ali ter contato diretamente, você não precisa entrar no local, você pode fazer essa medição à distância, já que ele é medido pelo raio infravermelho. É um dos mais utilizados aqui também no nosso núcleo aqui de refrigeração, quando a gente vai fazer medições para câmara frigorífica. Não precisa eu estar lá dentro da câmara para fazer aquela medição, mesmo que a medição não seja assim a mais precisa quanto a um termopar, né, que a gente tá lá no produto coladinho, lá os sensores, mas dá para a gente fazer todas as medições à distância e sem risco, né, para você sabe que entrar em ambientes com a temperatura muito baixa, com câmaras frigoríficas, tem que ter uma vestimenta adequada, então dá para a gente fazer essa medição com ele aqui. Então esse é basicamente o aparelhozinho, onde a gente faz a medição, ele faz a leiturazinha aqui no visor, beleza? E ele pode fazer até um comparativo, dependendo do que você esteja fazendo a medição. Bom, pessoal, essa foi uma aula mais curta, né? Foi só sobre instrumentos, né? Os instrumentos de medição de temperatura. Espero que tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal se você não é inscrito. Deixa o like ou dá o dislike, deixa um comentário, e a gente está fazendo esse trabalho aqui para as turmas técnicas em refrigeração e climatização. E espero que eu esteja, né, ajudando os meus alunos aí com esse trabalho. Mais uma vez agradeço a todos e até a próxima aula.